Olá, aluno! Olá, professor da Uniesp. Aqui é o Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, e eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre um tema extremamente importante. Mas antes, deixa eu me apresentar melhor. Eu sou advogado criminalista há 22 anos. Além de advogado, eu tenho um trabalho também há mais de 20 anos voltado para o sistema de justiça. Eu fui um dos fundadores, depois dirigi, fui presidente e hoje sou conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é hoje uma das maiores organizações do Brasil que trata do sistema de justiça, especificamente do sistema de justiça criminal. Paralelamente ao trabalho do IDDD e o trabalho da advocacia, eu também tenho uma vasta experiência em um trabalho em várias organizações do terceiro setor, voltadas para o sistema de justiça, para a implementação de direitos humanos no Brasil e uma série de pautas que são extremamente relevantes. E o tema que eu vou conversar hoje com vocês é o sistema judiciário. O sistema judiciário brasileiro, a crise pela qual o sistema judiciário brasileiro atravessa e quais são as possibilidades, quais as soluções, quais são minhas propostas para melhorar, para aperfeiçoar esse sistema de justiça. Antes de começar a falar propriamente da justiça brasileira, eu preciso fazer uma introdução e dizer para vocês algumas das razões que eu entendo pelas quais nós vivemos atualmente essa crise. A primeira razão, ela passa pelo lugar que muitos de vocês hoje estão. Vocês, estudantes, serão os novos atores desse sistema de justiça. Vocês serão os novos promotores, juízes, delegados, advogados, defensores públicos. E é muito importante a gente entender que a vocação necessária que uma pessoa precisa ter para julgar alguém é completamente diferente da vocação que você precisa ter para defender alguém, para acusar alguém. Completamente diferente da vocação que você precisa ter para andar com uma arma na cintura e ser um delegado de polícia que investiga um crime. A falta de vocação desses atores do sistema de justiça acaba produzindo um segundo problema muito grave, que é a desumanização das relações dentro de um processo. Se eu pudesse pedir para vocês guardarem uma passagem dessa minha fala, dessa minha conversa, dessa minha aula, essa seria a parte que eu entendo mais importante. Atrás do número de um processo sempre existe uma pessoa. Atrás de uma ação de despejo tem uma família sendo despejada. Atrás de uma ação que vai discutir a guarda de uma criança, tem um pai, tem uma mãe. Atrás de um processo criminal tem uma família. Tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem o filho de uma pessoa que pode estar sendo investigada. Atrás de uma ação de cobrança tem uma família em dificuldade. Quando eu comecei a trabalhar há mais de 20 anos atrás, basicamente o meu dia a dia como estagiário de direito era ir para o fórum, ficar com o que a gente chamava de barriga no balcão, analisando processos. Esses processos eram um bloco de papel, mas esse papel tinha cheiro. Esse papel tinha uma marca de café que um escrevente deixou cair, tinha uma folha rasgada que um advogado desastrado rasgou. Era um bloco de papel, mas a gente conseguia sentir alguma humanidade atrás daquele bloco. Hoje, nós lemos e acompanhamos um processo atrás de uma tela de computador, às vezes até uma tela de celular. E é importante que a gente tenha sempre a noção que atrás dessa tela de computador, atrás daquele número de processo muito grande, na minha época o número de processo era pequenininho, processo 197/92. Hoje o número de processo parece um resultado da loteria. Atrás desse número gigante tem uma pessoa, tem uma família, tem alguém. É importante que a gente entenda que a justiça ela tem que ser humana. A relação de conflito que existe num processo, seja um conflito entre empresas, entre partes, um conflito de um cidadão em relação ao Estado, sempre vai haver alguém. Sempre tem uma pessoa, sempre tem uma família. Então, esse pedido para que vocês, os novos atores desse sistema de justiça, porque vocês, volto a dizer, serão esses novos atores, jamais se esqueçam disso. Então, nós temos uma justiça que, num primeiro lugar, ela tem atores muitas vezes pouco vocacionados. A gente tem uma justiça desumanizada e uma justiça, principalmente dentro do campo que eu trabalho, que é a justiça criminal, espetacularizada. Processo criminal não é espetáculo. Processo criminal não é entretenimento. A acusação, a prisão de alguém, um processo criminal contra alguém, é óbvio que é algo de interesse público, mas jamais deve ser
como nos últimos anos nós temos percebido, um grande espetáculo. Isso faz com que a justiça muitas vezes entregue uma justiça ruim. Uma acusação injusta que ganha as capas dos jornais, mesmo que ela venha, por exemplo, a não ter seguimento no futuro, ela macula a imagem de uma pessoa. Uma imagem que muitas vezes ela tem dificuldade de reconquistar. Nós acompanhamos ao longo dos últimos anos, quase décadas, grandes operações policiais que são necessárias. É importantíssimo combater a macrocriminalidade, combater a corrupção e combater todos os crimes que afetam tanto a população. Mas não há, e anotem essa outra mensagem, não há crime grave o suficiente que justifique para a sua punição o atropelo da lei. Não se combate um crime cometendo outro crime, não se combate um crime rasgando a Constituição no meio, desrespeitando direitos e garantias fundamentais, não se combate um crime desrespeitando o Código Penal, o Código de Processo Penal. É importante, e o que é um advogado? Uma advogada. O que faz um advogado e uma advogada? Essa é a terceira, vamos dizer assim, mensagem que eu gostaria de passar. Vocês estão percebendo que eu estou cheio de mensagens hoje. A terceira mensagem é que o advogado, a advogada, ele é a voz do direito de alguém. Por isso que quando eu, por exemplo, advogado criminalista, sou acusado de defensor de bandidos, defensor da impunidade, essa acusação, esse preconceito, se esquece que direitos e garantias fundamentais são universais. Não existe um código penal para o culpado, um código penal para o inocente. Uma Constituição para quem a gente gosta e uma Constituição para quem a gente não gosta. A lei, volto a dizer, ela é uma só. E ela tem que ser respeitada independentemente da gravidade da acusação, da culpa ou da inocência de uma pessoa. O que o advogado faz, o que a advogada faz é justamente ser a voz do direito. Eu não represento uma pessoa, eu não represento um crime que essa pessoa pode estar sendo acusada, eu represento o direito que essa e todas as pessoas, você que está nos assistindo e qualquer pessoa tem. Isso é um outro dado muito importante, principalmente nesta justiça espetacularizada e que muitas vezes, sob o argumento de que precisa se combater um crime, e é evidente que precisa se combater e punir crime, vale qualquer coisa. Não, não vale qualquer coisa. Direitos e garantias fundamentais precisam ser respeitados no nosso país. Então vamos voltar a falar agora de forma mais ampla deste Poder Judiciário. Quais são as características principais e atuais e as críticas que eu faço ao Poder Judiciário no momento em que a gente atravessa? Primeiro, é um poder muito caro para os cofres públicos. O Poder Judiciário chega a custar 100 bilhões de reais por ano. Num segundo momento, a justiça brasileira, ela é, e essa característica é uma característica que traz muitos problemas para a justiça, extremamente lenta. É inadmissível, sob qualquer ótica, que um processo de qualquer área, um processo de indenização, um processo trabalhista, um processo criminal, demore tantos anos para ter o seu final. Um processo criminal, especificamente, nós temos uma questão importante que é a vítima. A vítima ela fica pouco lembrada quando a gente fala de direitos, mas a vítima é evidente que ela tem direitos. E um dos direitos da vítima é ter um processo julgado em relação ao seu caso que ela foi vítima com um tempo minimamente razoável. E a justiça brasileira entrega uma justiça tardia. E essa justiça tardia, ela é, por si só, uma injustiça. Então nós precisamos de mecanismos, e eu vou falar um pouco sobre eles, para fazer a justiça andar mais rápido. O terceiro ponto, a terceira característica negativa da justiça é que ela é pouco acessível. Apenas 30% da população que tem um direito seu, tem um conflito seu que precisa ser dirimido pela justiça, de fato procura o Poder Judiciário. O que faz com que 70% da população que precisa ter esse direito, precisa ter esse conflito resolvido, não procure o Judiciário. O Judiciário às vezes é muito longe do imaginário. Nós temos um número tão triste. Muita gente liga para 190, que é o número da Polícia Militar, para perguntar, por exemplo, como é que faz para despejar alguém de um imóvel, como é que faz para resolver uma separação. Olha só como a justiça, com essa sua forma pouco acessível de atender principalmente uma população mais vulnerável, mais carente, ela fica distante dessa população. Nós precisamos urgentemente democratizar o acesso à justiça. A justiça ela tem que ser não apenas um poder que resolve conflitos. A justiça ela tem que ser uma garantidora de acesso a direitos. A gente costuma ouvir muitas pessoas sugerindo
leis, por exemplo, novas para resolver determinados problemas. É óbvio que lei, em certa parte, ela é extremamente necessária para se resolver uma questão, mas a lei ela não é, vamos dizer assim, a salvadora da pátria. Se a gente pegar direitos e garantias fundamentais como moradia, saúde, educação, todos esses direitos já estão previstos na lei brasileira, na Constituição brasileira. A justiça, ela também precisa começar a ser uma garantidora de acesso a esses direitos que já estão previstos na lei. A justiça, volto a dizer, ela não deve apenas servir para solucionar conflitos, ela tem que servir para garantir direitos. Se você tem um direito seu negado, seja um direito à educação, a um medicamento, o direito à educação, você tem que acessar o judiciário para garantir, você tem que ter formas de acessar o judiciário para garantir esse direito. Mas do jeito que essa justiça é lenta, do jeito que essa justiça é longe da população, muitas vezes uma população mais vulnerável não sabe nem em que porta bater para garantir o seu direito, não sabe nem para onde ir. E a questão do tempo, e aí a gente vai voltar um pouco para a demora da justiça, é muito importante dessa sensação de pouca credibilidade. Se a gente pegar os indicativos de popularidade, o Poder Judiciário ele não está numa posição muito boa. E a demora que a justiça entrega um resultado é uma das causas dessa sensação aí correta de falta de credibilidade. Então nós precisamos urgentemente tornar a justiça mais acessível, mas para fazer isso a gente precisa ter uma justiça mais eficiente. E eficiência começa por uma rapidez na entrega dessa resposta do Poder Judiciário. E como é que a gente tenta fazer isso? Comumente nós escutamos, e há propostas em andamento nesse sentido, dizendo que a justiça ela só vai ser mais rápida se ela tiver menos recursos. E aí, quando eu falo recursos, eu não falo de recursos financeiros, eu falo de recursos mesmo, apresentados dentro de processo. Culpam a defesa, os advogados e advogadas, pela morosidade da justiça. Tem até um termo, os advogados e seus recursos protelatórios recorrem tanto que a justiça fica lenta demais. É necessário que se faça algum tipo de reforma processual para alguns recursos poderem ter um julgamento e uma tramitação mais rápida. Mas não é retirando direitos e garantias fundamentais, porque recursos que nós apresentamos, apelação, por exemplo, recurso especial, recurso extraordinário, todos esses vocês vão aprender no curso de Direito, eles são direitos e garantias fundamentais. Não é retirando nossos direitos é que nós vamos fazer a justiça uma justiça mais rápida. Para fazer a justiça brasileira andar mais rápido, ela precisa ser menor. É isso. Ela precisa ter menos processos. E como é que a gente faz da justiça uma justiça com menos processos, sendo que eu já dei um dado para vocês, e esse dado é bastante preocupante, que apenas 30% da população de fato procura a justiça para resolver o conflito. Fica parecendo, de certa forma, paradoxal. Como assim, Augusto? Você está querendo que a justiça seja mais acessível, que a população acesse mais o judiciário, mas você está falando que a gente tem processos demais, que a justiça precisa ter menos processo? É isso. Quem são os 3 principais clientes do Poder Judiciário? Vocês sabem? O primeiro é o Estado. O Estado é o primeiro, o campeão de ações no Poder Judiciário. O segundo são as prestadoras de serviço, água, luz, telefonia. O terceiro grande cliente do Poder Judiciário são instituições bancárias, bancos. Esses 3 grandes clientes que enchem muitas vezes desnecessariamente a justiça brasileira, fazem com que essa justiça seja este poder lento. Não adianta a gente tirar o número de recursos, não adianta a gente aumentar o número de juízes, promotores, tribunais. É evidente que o aumento de pessoal, ele pode, num primeiro momento, ter um resultado positivo. Mas se o problema da justiça ele é estrutural, nós precisamos de medidas a longo prazo. E medidas a longo prazo, no nosso país, é uma coisa meio fora de moda. A gente gosta de tudo rápido. Milagre. Vamos resolver? E para a gente resolver, eu vou apresentar aqui uma medida milagrosa, uma medida que não vai funcionar, mas que para ouvidos um pouco menos atentos, essas medidas muitas vezes elas podem servir, mas elas não servem. Problemas estruturais, gente, eles só são resolvidos com medidas a longo prazo. E volto a dizer, medidas a longo prazo são sempre impopulares, mas a gente precisa apresentar essas medidas. Portanto, volto aqui à questão do número de processos. Nós precisamos
fazer com que a justiça tenha menos processo, mas ainda assim que essa mesma justiça consiga resolver os conflitos que precisam ser resolvidos e garantir acesso a direitos, principalmente de uma população mais vulnerável. Quais são as propostas que eu faço? E aqui eu faço um pequeno parênteses antes de apresentar essas propostas. Nós temos outra característica, eu estou falando muito aqui de Brasil, né? Nós temos uma outra característica que há vários projetos muito interessantes que são colocados em forma de projeto piloto, que dão certo e eles ficam no projeto piloto. Quando o projeto piloto dá certo, o que a gente tem que fazer? Transformar esse projeto piloto numa realidade universal, numa realidade maior. E por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque a proposta que eu faço para transformar a justiça em algo mais rápido, que ainda assim consiga solucionar os problemas que necessariamente ela precisa solucionar, passa justamente por tornar de forma prioritária tantos projetos pilotos que já deram certo e que dizem respeito às formas alternativas de solução de conflito. Para mim, a saída para uma justiça mais rápida que consiga resolver os problemas é que a gente resolva esses conflitos e faça esses direitos serem garantidos antes de chegar numa justiça tradicional. E como a gente faz isso? Com a conciliação, com a mediação, com a arbitragem, com a justiça restaurativa no âmbito penal. São todas formas modernas que o mundo inteiro vem aplicando. O Brasil, em forma de projeto piloto, iniciativas muito interessantes, já aplicou, deram certo, mas volto a dizer, a gente precisa fazer desses projetos e dessas ideias prioridade. A população precisa ter seu conflito resolvido, precisa ter o seu direito garantido, o acesso ao direito garantido. E essas formas alternativas de conflito, elas são mais rápidas, mais eficazes, mais baratas de resolver isso. E mais, gente, para você que vai ser o novo ator desse sistema de justiça, principalmente você que vai ser advogado ou advogada, saiba que isso vai abrir um novo campo de trabalho gigantesco para a advocacia. Porque não é porque é uma forma alternativa de solução de conflito que a gente precisa ter a não presença do advogado e da advogada. Pelo contrário, o advogado ou a advogada ele precisa estar presente em absolutamente qualquer forma de solução de conflito, inclusive nessas chamadas alternativas. Portanto, abriria-se um completo novo campo de trabalho para a advocacia. Isso é muito importante para o futuro de vocês. Para o futuro de vocês que estão se formando. O mercado está aí, nós temos bastante gente se formando, bacharel em direito e depois advogados e advogadas. E é importante que a gente pense no mercado de trabalho. E as formas alternativas de solução de conflitos são uma forma de, ao mesmo tempo, resolver conflitos que precisam ser resolvidos, diminuir o tamanho da justiça, porque vai diminuir o tamanho de processos, o número de processos, e ainda assim abrir um campo novo para a advocacia. Só que, volto a dizer, essas medidas, elas precisam de vontade política, essas medidas, elas precisam de dedicação, e essas medidas, elas precisam ser implementadas imaginando que nós só solucionaremos esse problema estrutural em anos. Nada, infelizmente, para um problema estrutural vai ser resolvido ano que vem, daqui a 2 anos. A gente precisa de tempo para ir implementando essas medidas, e aí o resultado vai começar a ser sentido. Nós precisamos também, isso são aí eu digamos, medidas mais fáceis de serem implementadas, uma melhor informatização, digitalização de todo o sistema judiciário. É evidente que essas medidas logísticas, bem pragmáticas, elas auxiliam em ter uma justiça mais rápida. Mas como o problema é estrutural, volto a dizer, nós precisamos aí de medidas a longo prazo e de vontade política para implementar essas medidas. Eu vou chegando ao fim dessa minha conversa, dessa minha aula com vocês, falando sobre um outro ponto extremamente importante, atual, que nós estamos vivendo. Independentemente de que ator do sistema de justiça você vai ser, independentemente do seu posicionamento ideológico, político, isso não importa. O poder judiciário hoje brasileiro está sendo atacado. Passa por uma grave crise que eu já relatei, mas passa também por uma grave crise em razão dos ataques que vem sofrendo. Nós, todos aqui, somos da mesma família. O Poder Judiciário não deixa de ser uma família, ainda que a gente possa atuar em polos diferentes, em causas diferentes, em áreas diferentes. Todos nós participamos do mesmo poder, que é o Poder Judiciário. Nós somos parte, nós somos alicerce. Sem advogado não se faz justiça, sem Ministério Público não se tem um Estado democrático de direito, sem juízes e juízas, sem desembargadores e ministros. Tirando uma peça, esse Poder Judiciário não funciona. Então nós precisamos
nos unir e defender o Poder Judiciário. É plenamente normal, mais do que normal, faz parte do dia a dia da justiça discordar de uma decisão judicial. Eu não sou obrigado, muito pelo contrário, a concordar com a decisão do Supremo, do STJ, do Tribunal de Justiça, de um juiz e de uma juíza de primeira instância. A forma mais comum de mostrar a minha não concordância com uma decisão judicial, qual é? Recorrer. O recurso serve para isso. Eu posso também escrever artigos, eu posso me manifestar numa rede social, sempre dentro do limite que a lei me impõe ao me expressar. Isso é um tema bem atual, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem um limite. O limite é a lei. Eu não posso, ao discordar de uma decisão judicial, propor o fechamento forçado de uma corte. Eu não posso, ao discordar da decisão de um juiz ou de um ministro, incitar a prática de um crime contra essa pessoa, ameaçar essa pessoa. Isso foge completamente do Estado Democrático de Direito, da lei, da garantia constitucional tão importante que nós temos de livremente nos expressarmos, de poder estar aqui conversando com vocês. A liberdade de expressão é uma garantia constitucional que precisa ser defendida todos os dias por todos nós, mas ela tem um limite. E a partir do momento que o Poder Judiciário passa a ser atacado fora dos limites que a liberdade de expressão garante que a gente tenha, é um problema para todos nós. Todos nós atores desse sistema de justiça. Volto a dizer, independentemente de posicionamentos, independentemente de posição, não importa. Uma decisão judicial, se desagrada, se ela é ilegal ou não, ela tem que ser contestada no judiciário. Este é o polo, este é o poder, este é o local em que a gente deve discutir esta grande família que é o Poder Judiciário. Portanto, é importante, aqui eu faço um apelo a todos, no momento que o Brasil atravessa, é um momento político difícil, um momento polarizado, mas o Poder Judiciário fica, governos vão embora, muda-se governo, mas o Poder Judiciário está aí, nós somos parte, nós seremos, ou já somos parte desse Poder Judiciário. E é nosso papel como cidadãos e como atores desse sistema de justiça, defender o Poder Judiciário. Ainda que a gente tenha críticas, e devemos ter críticas até para aprimorar. Eu fiz aqui toda uma introdução crítica ao Poder Judiciário, propondo medidas para melhorar o Poder Judiciário, mas jamais atacando um poder. Jamais propondo algo antidemocrático em relação ao poder. Então, esta é a preocupação atual que nós precisamos ter. Porque, volto a dizer, vocês que estão nos ouvindo aqui, todos, alunos, professores, são parte ou serão parte desse sistema que precisa ser defendido. Não há, o momento, é delicado, o momento é bastante delicado, mas nós precisamos de uma união na defesa daquilo que é nosso. E o Poder Judiciário faz parte do nosso dia a dia, é um poder extremamente importante para a manutenção da democracia, do Estado Democrático de Direito, e tem que ser mais rápido, mais eficiente, mais humano, mais justo, muito mais acessível e que seja primordialmente um poder que garanta direitos. Nós precisamos ter muito isso em mente. O Poder Judiciário tem também que garantir direitos. Direitos que muitas vezes são esquecidos, são retirados, e essa função ela precisa ser resgatada do Poder Judiciário. Eu vou terminando aqui agradecendo demais a todos vocês que nos acompanharam. Se vocês quiserem conhecer mais das minhas propostas para o Poder Judiciário, em todas as minhas redes sociais eu falo bastante sobre isso. O endereço é o mesmo e são todas as redes sociais que vocês quiserem. Eu estou lá, é Augusto de Arruda Botelho. Vocês podem entrar, conversar comigo, fazer críticas, sugestões. Pode mandar mensagem ali que eu sempre respondo. Estou à disposição de vocês. É importante que a gente faça um debate, é importante que a gente continue a discutir o Poder Judiciário para quê? Para aprimorar o Poder Judiciário, para melhorar o Poder Judiciário, para humanizar esse poder e para ter uma justiça melhor para todas e todos, que é, no final das contas, o que a gente quer para o nosso país. Então, não deixe de me procurar, Augusto de Arruda Botelho, coloca a arrobazinha antes lá, que vocês conseguem me achar em qualquer rede social. Foi um prazer enorme, agradeço demais o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, espero vê-los em breve.